A pergunta que governa todas as outras aqui, obviamente, é a pergunta 7. Que é Deus? Preste atenção, o texto não fala quem é Deus. É interessante isso. Tanto na pergunta 4 do breve catecismo, quanto na pergunta 7 do catecismo maior, a questão é: que é Deus? Porque não é uma pergunta sobre a pessoa apenas, ou as pessoas de Deus, mas é o objeto da fé. O questionamento aqui é em relação àquilo que nós cremos, ao objeto no qual nós vamos colocar as nossas esperanças, que é Deus. Como eu vou aprender sobre Deus está na palavra. Mas o que é Deus? Como eu poderia definir a divindade em que nós adoramos? Imagino que não deve ter sido uma discussão muito simples, né? Dentro da Assembleia do Westminster, os irmãos estiveram ali por cerca de 5 anos reunidos, eram pastores, presbíteros de diversas denominações, que se reuniram ali, 121 grandes homens de Deus, para definir e sistematizar as grandes doutrinas da graça. E eles se depararam com esta questão: que é Deus? Conta a história que essa foi uma pergunta que eles demoraram muito a conseguir responder. Porque eles tinham que colocar no papel uma definição exata sobre o ser de Deus. Não completa. Obviamente não completa, porque nós não conhecemos Deus completamente. Nós conhecemos Deus em partes. Deus não tem partes, é verdade. A doutrina é da simplicidade de Deus. Mas nós conhecemos Deus em parte, porque não conhecemos Ele no todo. Seria impossível para alguém que é limitado conhecer um Deus que é ilimitado. Então, como alguém limitado pode definir um ser ilimitado? Eles se reuniram e começaram a orar, pedindo, suplicando ao Senhor que desse sabedoria, que desse entendimento para definir que é Deus. E aí a oração de um daqueles homens que estavam ali no concílio, na reunião da Assembleia, foi justamente a oração que está transcrita aqui, em parte, na pergunta 7. Ele começou a falar que Deus é Espírito. Essa é a característica primordial a respeito de Deus. Deus é Espírito. Porque se ele não for Espírito, ele não pode ser onipotente. Se ele não for Espírito, ele não pode ser onisciente. Se ele não for Espírito, ele não pode ser eterno. Ele tem que ser Espírito. Então Deus é Espírito. A essência divina é espiritual. Em si e por si infinito em seu ser. Então todas as demais qualificações de Deus são governadas pelo fato de ser Espírito. Esta qualidade é iminente a Deus, inerente a Deus, e pelo fato dele ser infinito em tudo aquilo que ele vai dizer agora. Então ele é infinito em glória, infinito em bem-aventurança, infinito em perfeição, infinito em eternidade, infinito em imutabilidade, ele é insondável, tudo dele é governado pela sua essência espiritual. E aqui nós temos uma definição não completa, mas satisfatória a respeito de quem é Deus. Depois ele passa a destrinchar se há mais um Deus, e define que é um só Deus, porém esse Deus ele é dividido, ele é não dividido, mas ele é apresentado aos homens em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só essência, mas é um Deus que ele vem até o seu povo como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, 3 pessoas num único Deus. É um só Deus, sem divisões, sem partes. Mas esse Deus, ele é apresentado, ele é revelado em 3 pessoas. Cada um com as suas funções. E o povo de Deus ele vai ser beneficiado por esse Deus, bondoso e misericordioso, na sua essência espiritual. Que Deus abençoe esta santa doutrina da Trindade, que foi por muitas vezes atacada, mas hoje ela é preservada na igreja do nosso Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus